Pessoal, aqui é a Fernanda, responsável pela área de métricas aqui da agência, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas análises que vocês podem começar a fazer no GA, começar a ir se familiarizando e entendendo essa ferramenta, tá? A gente sabe que o GA permite diferentes formas de análise, de cruzar dados, de segmentação, mas para a gente caminhar para esse ponto, a gente precisa estar entendendo o básico, começar a entender um pouquinho de como as métricas retratam o seu site para você poder ir desenvolvendo. Então, hoje eu vou falar aqui dessa página inicial, que é assim que você entra no seu GA, ele tem essa opção. É muito comum que a gente acabe pulando direto para os relatórios, sabe? Mas a página inicial ela já dá uma boa visão do seu site, é legal de ir acompanhando, é mais rápido até. Então, hoje a gente vai falar um pouco do que tem aqui. Eu estou usando a conta demo, tá? Da Google, não é dado de nenhum cliente, e vou falar para vocês um pouquinho de cada coisa. Então, vamos lá. Assim, logo de cara, aqui nesse primeiro gráfico, a gente vai ter o número de usuários, de receita, taxa de conversão e as sessões. E aí, o que vai ser? Aqui embaixo vai estar te falando dos últimos 7 dias. E ele vai te dar um informativo se essas suas taxas estão aumentando ou estão diminuindo. Isso é uma coisa, assim, primeira que a gente precisa entender quando a gente está falando de dados, né? Os dados soltos, por si só, não dizem nada. Eles precisam estar num contexto para eles serem de fato transformados em informação para gente. Então, sempre que a gente vai ver qualquer coisa no GA, você precisa ter um contexto. E geralmente esse contexto vai usar como base uma comparação, para você entender se aquilo ali é um comportamento atípico ou o que pode estar acontecendo, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Então, ele já traz aqui, particularmente para um e-commerce, é bem interessante, ele já vai trazer receita, taxa de conversão, para você acompanhar. Então, você olha e já consegue ter uma ideia, mais ou menos um retrato. Então, aqui a gente vai ter usuários ativos agora. Particularmente não é um relatório que eu utilize muito, mas eventualmente, se você tiver com alguma campanha no ar, se você tiver feito alguma coisa que você queira ver o impacto que aquilo pode estar gerando no seu site. Então, um exemplo, a gente vai fazer um anúncio na televisão no horário, no intervalo de tal, da novela, no intervalo de 9 horas. Talvez seja um ponto interessante você acompanhar aqui, se no momento após o seu anúncio tiver, por exemplo, uma chamada, acesse agora o nosso site, alguma coisa assim. É bacana, você pode entrar aqui no relatório em tempo real e realmente verificar se aquela chamada repercutiu e as pessoas estão acessando o site naquele momento, mas assim, são situações bem específicas, especiais, que o relatório em tempo real vai ser mais significativo, tá? Então, a gente descendo aqui um pouquinho, ele traz, o bacana também é que ele já traz formas de você entender aqueles dados, né? Então, aqui ele não chama só de canal de tráfego, ele já te dá uma ideia do que é essa métrica, ele já fala como você atrai seus usuários, e aí ele te dá aqui os canais. Então, aqui, por exemplo, ele traz ao longo dos dias da semana como cada canal dividiu, né? O que cada canal trouxe de usuário, a participação desses canais, o que é muito legal. E aí, se você, lembrando, ele está aqui também pelos últimos 7 dias, você pode aumentar, enfim, ou diminuir, tem aqui essa opção, tá bom? E aí, então você vai vendo como os usuários se distribuem através dos seus canais, para você poder ver como cada um, né, funciona. Aqui, se a gente clicar em origem mídia, então ele vai te dizer qual foi a origem, se ela foi orgânica, se ela foi direta, se ela foi uma referência. E isso aqui, na verdade, é como se fosse um detalhamento um pouco maior, tá? Porque vamos pensar se o meu canal aqui, inicial, em vez de ele ser o orgânico principal, se ele fosse o pago. E aí, o canal pago, eu posso estar fazendo um Google CPC, eu posso estar tendo um Facebook CPC, e aí, quando eu venho por origem / mídia, eu tenho um detalhamento melhor. Eu posso estar tendo uma participação. O meu canal pago pode estar sendo mais expressivo, mas ele está muito mais em Google CPC do que em Facebook.
Então você vai consegue acompanhar de uma forma um pouco mais detalhada. E aqui referências, caso você tenha sites com links, né, que levem para o seu site, vai entrar como referência. Vamos descer aqui. Quais são as tendências dos seus usuários ao longo do tempo? Então aqui é um gráfico, né, de linhas onde na verdade ele está te dizendo, cada linha representa. Ó, essa aqui representa a quantidade de usuários diariamente, a quantidade dos usuários semanalmente, como eles foram, como eles se espalham, né, ao longo do tempo, seja em dias ou em semanas, e aqui em relação ao mês, tá? Essa questão aqui é mais para você ver se eventualmente você teve uma queda muito brusca, ou um pico, né, muito grande de usuários, de repente, isso vai poder te dar, vai permitir que você enxergue isso de uma maneira melhor, tá bom? E aí aqui a gente tem chamada análise de coorte, né? Aqui ele traz um exemplo que é retenção de usuário. Quando a gente falar dos relatórios de análise de coorte, a gente vai ver que pode ser usado com outras métricas, ele permite, mas para entender, explicar, né, para vocês entenderem como funciona, seria o seguinte: aqui ele está trabalhando por semana, tá? A gente pode ver que é de 2 de agosto a 8 de agosto, de 9 a 15 e assim por diante. Então, o que ele está me dizendo? Aqui, no que ele chama de semana zero, que vai corresponder a essa data aqui, para cada linha, eu tenho 100% dos usuários. Então, vamos lá. Então, de 2 de agosto a 8 de agosto, eu tive quase 12 mil usuários acessando o site. De 9 a 15, eu tive 8 mil, e assim por diante. Então, isso representa, essa coluna, o 100% de usuários na semana, em relação à semana que está descrita aqui. Com o passar do tempo, depois da semana zero, eu tenho o percentual de quantos usuários retornaram ao meu site. Então, na primeira semana eu tive em torno de 12 mil, desses 12 mil, 742 voltaram ao meu site na semana seguinte, e assim por diante, 356, sempre em relação ao 100%. E aí, o que isso me faz entender? Como é o comportamento dos meus usuários. Então, o que seria bacana, por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma ação no seu site em que todo dia você vai ter uma categoria em promoção. Então, o que você espera, né? Que no dia que você começou, você tenha aquele acesso, mas que os usuários continuem retornando todos os dias, ou se for a cada semana, que eles retornem toda semana para poder ver o que está tendo de novo, o que está tendo de promoção. E aí, esse tipo de análise te permite ter uma visão melhor sobre isso, entender. Aqui foi o meu dia de aquisição dos usuários, como eles retornaram ao meu site, se eles retornaram, quantos por cento deles retornaram ao meu site. Esse tipo de análise aqui. Não chega a ser uma análise básica, tá, gente? Mas ele coloca aqui como uma página inicial, como se fosse uma coisa importante para você ir acompanhando, e é legal entender. Mas também é o tipo de análise que a gente usa só em casos mais específicos, que se queira obter alguma informação específica. Ele não dá necessariamente uma visão geral do site. Aqui tem um quadro muito legal, que é quando os usuários visitaram o seu site. Então, o que ele vai trazer para você? Os dias da semana, os horários do dia. E aí, aqui, de acordo com a cor, né, onde a gente pode ver que vai ficando mais escuro, representa uma densidade maior de usuários, quando a gente tem os principais acessos no site. Então, por exemplo, aqui ele diz que é quarta-feira, às 11 horas, e às 8 horas da manhã. E aí, por que é importante você entender isso? Por exemplo, eu preciso fazer uma subida no meu site. É importante que você evite os horários de muito acesso, né? É importante que você faça isso primeiro no horário que você possa acompanhar para ver se a sua subida não vai ter nenhum problema, mas em horários que não comprometam que você está tendo muito acesso. Isso é um ponto importante. Ou, eu queria estimular o pessoal a acessar mais no sábado. Então, você pode direcionar campanhas que tentem aumentar o fluxo de usuário no seu site aos sábados. Mas essa é uma visão bacana para você entender mesmo quais os horários o seu site estaria, vamos dizer assim, bombando, tendo mais acessos.
Onde estão seus usuários? Então, aqui ele traz as seções por país. Ele permite, na verdade, que a gente veja dentro do relatório mesmo de localização. Ele permite que a gente veja por estado e por cidade, mas aqui, de uma maneira geral, ele traz por país, tá? Seções por dispositivo é uma coisa bem bacana de sempre ficar de olho. Então, de onde vêm seus principais acessos? Eles vão vir de computador? Eles vão vir via celular? Isso é legal de se acompanhar, tá? Até para você também, na hora de dar o direcionamento do seu site, principalmente a nível de layout, de design, entender aonde é primordial que ele funcione muito bem. Quais páginas seus usuários visitaram? Então, quais são as páginas mais acessadas, né, no seu site? Geralmente a home sempre vai acabar sendo a página mais acessada inicialmente, mas é bacana você ir acompanhando, entendendo, eventualmente se começar a subir aí uma página que você não espera, por exemplo, uma página de atendimento, uma página de contato do saque, por que as pessoas estão precisando entrar em contato com o seu saque, o que pode estar acontecendo. Então é importante vocês irem acompanhando, é legal também, tá? Mas geralmente a tendência seria essas páginas não variarem muito. Se você não estiver fazendo nenhum tipo de promoção específica, você vai ter aquelas páginas, vamos dizer assim, chefes mesmo, que são mais acessadas. Aqui, como está o seu desempenho em relação às metas? Então, ele traz aqui, né, as diferentes metas que você criou para o seu site e como está sendo essas conclusões nesse período de 7 dias, né? Aqui, como está sendo, tem uma meta aqui que ele chamou de engajamento. Então, pessoal, como é que anda esse engajamento? Quantos já concluíram? E assim por diante. Então, também é legal, é uma visão bem rápida para você ter das suas metas. Já traz aqui e você consegue ir acompanhando. Quais são os produtos mais vendidos? Também é sempre uma informação importante, legal de se ter, né? Às vezes você sabe que naquela semana vocês colocaram algum produto específico em promoção, você olha aqui rapidamente, você já consegue saber se aquele produto está performando bem, está saindo bem, né? Dentro do que seria o esperado pelo seu planejamento. E aqui o último quadrante, ele traz veja o desempenho das suas campanhas do Google Ads. Aqui provavelmente, como é uma conta demo, eles não linkaram nada, mas também acho super válido esse quadrante, porque você consegue rapidamente, de uma forma um pouco mais genérica mesmo, ver quais são as campanhas que estão rodando, quantos cliques elas estão levando para o site, o quanto ela está custando e a receita que ela está trazendo de retorno. Isso seria uma visão rápida, né? Campanha a gente sempre tem que analisar com mais cuidado, entendendo qual era o objetivo da campanha. Nem sempre a campanha tem o objetivo de venda direta, mas é bacana te dar realmente uma visão bem rápida. E aí, para concluir aqui essa parte da página principal, aqui em cima a gente tem uma coisa bem legal, deixei mesmo por último, que vai ser esse símbolozinho de insights. E aí ele te traz, dentro dos seus dados, né, ele está sempre analisando para tentar trazer para você uma ajuda mesmo em relação ao que está acontecendo no seu site, baseado nas métricas que o GA coletou. Então, se você vier aqui, ele vai te trazer insights em relação ao seu site. Então, ele traz, volta e meia, ele traz como se fossem relatóriozinhos fechados, tá? Então, vai trazer aqui, ó, desempenho do site entre uma semana e outra. Mas, às vezes, ele fala algo do tipo... algumas páginas suas estão mais lentas do que a média do site. É bem bacana de ver. Aqui, por exemplo, ele botou, a sua taxa de conversão diminuiu em algumas páginas de destino. Então, você pode ir lá ver por que aquela página tá vindo bem e deixou. Será que era uma página de algumas promoções, os itens foram vendendo e agora quando as pessoas chegam, a maioria dos itens estão esgotados, alguma coisa assim? Então é bacana, tá? Ele te traz esses insights, ajuda de vez em quando em alguma coisa. Ele te permite salvar e te permite marcar que você já leu para desativar aquele aviso. Bem, o que eu tinha para falar para vocês era isso em relação a essa primeira parte do GA. É bacana ir se familiarizando, criando o hábito mesmo de ir acompanhando, entendendo
E depois, mais para frente, você pode montar mesmo os seus próprios painéis, os seus próprios relatórios personalizados com o que você julga mais importante para o seu site, para o seu e-commerce. Mas começar por aqui pela página inicial é bem bacana e facilita bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui pra gente, que a gente vai responder vocês, e aí podemos também fazer outros vídeos em função da dúvida de vocês.